Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre as leituras conjuntas de fevereiro, de março e de abril. Já temos a nossa lista, aliás, para o ano selecionada. Vou deixar aqui na descrição, mas se você quiser acompanhar com a gente as nossas descrições, as nossas discussões, me segue também lá no Instagram, @Trama Literária, que eu sempre deixo tudo previamente agendado por lá. Fica mais fácil para não perder as nossas discussões. Bem, se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e enviar o canal para quem gosta de literatura. E se você já acompanha o nosso trabalho, se inscreva na área de membros e contribua com o Trama Literária. A gente tem um valor simbólico de R$ 2,99, mas que é fundamental para a manutenção e para a permanência do nosso trabalho. Bem, a gente tem uma lista bem bonita para a gente ler ao longo do ano e hoje eu vou falar das nossas leituras até abril, os 3 primeiros livros. A leitura de fevereiro já está tudo programada, as lives já estão programadas, aliás, já ativa as notificações aqui no link para não perder. A gente começa com Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Ano passado a gente também começou com um livro da Conceição Evaristo, que foi Macabeia, Flor de Mulungo, e dessa vez a gente lê um romance da Conceição. É um romance curtinho que tem as suas 111 páginas, tem um pós-fácil e ali o romance, o texto, ele tem 111 páginas. É um livro curtinho. Eu sou muito fã da Conceição Evaristo, assim, gosto muito das obras dela. Comecei as obras dela pela leitura de contos, assim, numa disciplina de mestrado. Mais especificamente, comecei lendo o conto Olhos d'Água e depois fui conhecendo outros contos avulsos, assim, e depois, aos poucos, fui me aproximando da obra dela e, consecutivamente, também conhecendo sobre a história dela, que é de uma mulher que começa a estudar tardiamente por conta de toda a questão de condição do que era ser uma mulher negra em situação de vulnerabilidade social, que era a qual ela vivia. Então, ela começa uma trajetória de estudos muito tarde e, principalmente, e que também necessariamente começa a escrever tarde, então, e que necessariamente também começa a escrever tarde. Então, toda essa dificuldade não impede que a Conceição Evaristo vai ser uma ótima escritora, ter livros muito sensíveis. E aí, mesmo que ela tenha isso na sua história como característica de ter começado tarde por toda essa condição social, financeira, das questões familiares, a gente também consegue perceber que ela é uma escritora excelente e que consegue, aí, por conta da sua escrita, um espaço na cena literária muito importante, indicada em vestibulares, cobrado em vestibulares, sua obra aí tá sempre presente nas listas de leituras obrigatórias. Então a gente consegue perceber qual a importância da Conceição Evaristo e quando a gente vai lê-la, a gente vai gradativamente entendendo o porquê dessa relevância, o porquê dessa importância. A gente começa então, esse é o nosso primeiro livro, Ponciá Vicêncio, o nosso primeiro romance dela que a gente discute por aqui. E Ponciá Vicêncio tem por característica ter essa personagem, essa protagonista, a Ponciá, e aborda meio que boa parte da vida dela, assim. Acho que uma grande característica do livro é contar a história da Ponciá, ou permitir que ela conte a sua história por meio, talvez, do que seja uma espécie de acúmulo de vivências. E como ela, sendo uma mulher negra, pobre, periférica, um acúmulo de vivências que também é permeado pelo acúmulo de dores, de sofrimentos. É como se tem uma frase do Belchior que eu gosto muito, que é: o sofrimento passa, ou qualquer sofrimento passa, mas o ter sofrido não. E talvez Ponciá Vicêncio indique isso pra gente, de que as coisas elas passam, mas ao mesmo tempo elas deixam marcas, e essas marcas se acumulando com outras marcas vão compondo, quando você já é um sujeito adulto, amadurecido, vai compondo mais ou menos o modo como você é e o modo como você está no mundo. Esse, então, é o nosso primeiro livro e a gente tem 2 lives pré-agendadas. Aliás, se você viu essa notícia lá pelo Instagram, eu vou excluir a publicação porque eu tinha publicado errado, porque eu estava sem meu livro físico, então eu fiz um cronograma meio mal feito, confesso, mas que agora vai sair tudo certinho. O livro ele tem meio que uma
divisão por capítulos, só que esses capítulos eles não são sinalizados. Então, eu achei que o jeito que eu tinha colocado não vai funcionar para quem quiser acompanhar, porque fica completamente vago. Então, eu defini de outra forma. A gente vai ter 2 lives, então as nossas discussões elas vão acontecendo sempre por meio de live. Então, a gente tem a primeira live no dia 12 de fevereiro e depois a gente tem a última live no dia 26 de fevereiro. Eu tinha programado para ser 12 e 19, mas ia ficar muito corrido. Esse ano eu quero trabalhar com mais espaços assim entre as discussões. É uma meta aqui do canal, não fazer discussões tão apertadas assim dos livros, porque às vezes a pessoa precisa de um tempo mais para ler e para refletir sobre o que ela leu, enfim. Então, espaços melhores fazem com que as nossas discussões também vão ser melhores. Então, a gente lê no dia 12 até a página 53 e no dia 26 de fevereiro a gente vai até o final, até a página 110. As lives acontecem sempre às 20 de Brasília e aqui na minha cidade, Dourados, Mato Grosso do Sul, às 19, mas a gente deixa como base aí o horário de Brasília. Então, nos dias 12 e 26 de fevereiro, às 20 horas de Brasília, estaremos aqui para conversar sobre Ponciá Vicêncio. Nosso livro de março se chama O Homem da Areia e é de um alemão, o Hoffmann, e conta a história de um homem, de um sujeito que ele vai narrar o seu principal medo de infância. Então, o livro ele conta aí sobre esse principal medo que o Nathanael, esse protagonista, vai falar sobre o seu medo de infância. Sabe aquela coisa que a gente tem aqui no Brasil, o medo coletivo infantil do bicho-papão? Então, é meio que isso que acontece com o Nathanael. Ele vai contar essa história inicialmente por meio de cartas e ele vai contar sobre esse monstro que ele via na infância, que ele acredita que come olhos. Só que, por alguma razão, ele acredita que tem um vendedor que é esse homem da... Só que, por alguma razão, ele acredita que tem um vendedor, o Coppola, ele acredita que esse vendedor é esse monstro que come olhos. Então, a sua irmã Clara é a primeira pessoa, assim, a ter acesso à exposição desse medo, dessa angústia, desse sofrimento que o Nathanael carrega desde quando ele é um menino e que vem trazendo, assim, para a vida adulta, vem agarrado com esse medo até a vida adulta. Então, a Clara é a primeira pessoa que vai ter acesso a isso e que vai expor justamente, que vai lidar justamente com esse medo, assim, com esse medo que esse sujeito, que o Nathanael carrega e que agora, não, principalmente, não é que ele só carrega esse medo, agora ele acredita que esse ser está se materializando ali na vida real, está presente, tá na vida dele, está entre as pessoas comuns, está vivendo no mundo e esse aí é o grande medo do Nathanael. Esse medo, claro, foi colocado quando ele era criança pelos adultos, mais especificamente pela sua mãe. Então, a mãe do Nathanael, em algum momento, quando ela via que ele estava muito quieto, quando ela via algum comportamento que ela não estava gostando muito, ela falava que o homem da areia estava vindo e que esse monstro ia comer os olhos deles. Ele carrega esse medo para a idade adulta. O Freud vai falar sobre esse livro. Aliás, o Freud vai ser um estudador dessa obra, vai cunhar um conceito bem importante ali da psicanálise relacionado a esse livro, mas o que ele vai dizer em relação a esse livro e que a gente para pensar sobre esse medo e talvez sobre os nossos próprios medos é que o que a gente carrega na idade adulta, ou se o medo que a gente tem na idade adulta não talvez seja somente um reflexo do nosso medo da infância, do nosso trauma da infância, da nossa angústia da infância, e que continua por alguma razão se repetindo continuamente, nos provocando medo também. Assim como o Nathanael, ele carrega esse medo desse homem da areia, talvez a gente carregue algum medo da infância e que a gente não consiga, e aí que o Freud vai falar muito bem sobre isso, e que a gente talvez não consiga diferenciar em alguns momentos o que é um medo da nossa fantasia e o que é um medo do real, o que é um medo real. Terceiro livro, nosso livro de abril, a gente lê Niket, acho que é assim que se pronuncia. Vi em alguns lugares, eu vou trabalhar com essa pronúncia, talvez esteja errada, mas a gente lê então Niket, uma história da poligamia da Pauline Chiziane. E ele é um livro que ele vai falar sobre a história de 4 mulheres, nas quais aí a gente tem uma narradora, protagonista talvez, é um livro que eu não li ainda, então estou falando de uma resenha que eu li por aí. Então a gente tem essa narradora protagonista, que é a Rami,
E a Rami, em algum momento, ela se junta com 4 amantes do seu marido e eles se unem na mesma casa para poder formar uma grande família. Justamente por isso o livro tem esse subtítulo, Uma História da Poligamia. E essa história, esse livro, vai narrar, entre outras coisas, os diversos momentos de conflito, os diversos momentos de embate. Aparentemente, elas saem, inclusive, na porrada por causa desse homem, mas ele também fala sobre as partilhas, sobre o que elas vão encontrando em comum. Então o livro talvez tenha isso como grande tema central, assim, sobre essas grandes possibilidades de aproximações que o amor pode oferecer para as pessoas, independente se seja num relacionamento poligâmico ou num relacionamento monogâmico. Então o livro fala sobre essa possibilidade de construir espaços afetivos e de proximidades e de partilha, mas também, né, necessariamente é um espaço para construir treta, para construir briga, para construir desavença, e o livro vai contando essas histórias em paralelo aí pra gente. A Pauline Chiziane, ela tem sido aí uma escritora muito moçambicana, muito proeminente, então o livro também é ambientado em Moçambique, tem como característica ser escrito aí por meio de fluxo de consciência. Eu amo livros escritos com fluxo de consciência, então imagino que eu vou gostar muito. Então o livro conta essa história dessas mulheres e principalmente aí contada a partir da perspectiva de Rami, que é a nossa narradora protagonista. Gente, é isso. Essas são as nossas leituras pré-programadas para fevereiro, março e abril. Espero você para ler com a gente e até mais.